boa noite a todos. Boa noite, boa noite. O pessoal está dormindo, boa noite. Boa noite. Olha que legal. Só tem que acender ali, porque senão a gente dorme. Não, A gente, né? não dorme. Ele pregando vai dormir. Bom é que ele não se exclui, né? Isso, legal. Pra gente dar luz. Quer dizer, dar luz mesmo eu não posso, né? Eu não quero que vai dar luz, se Deus quiser. Pressão. Muito tranquilo, sem pressão, se Deus quiser, 2019. Nossa, amor, já era, 2019 já era. Depende de como a gente faz o cálculo, deixa eu ver. Não sei. Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Hoje eu não vou ler o texto a partir da Bíblia, a mensagem. Isto é, não é uma versão de tradução das Escrituras, mas é uma paráfrase. Então você vai perceber que vai ser bastante diferente do que está na sua Bíblia, no seu aplicativo. A não sei que seja a mensagem, mas me parece que o aplicativo da mensagem já existe. Já. Eu não sabia disso, eu tinha procurado, mas Eu passo o link depois. legal, você me passa. Eu e tecnologia é uma relação que a gente está tentando ainda trabalhar essa questão em análise. Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, diz assim as Escrituras, segundo o Júnior Peterson, na Bíblia a mensagem. Diz o texto: o reino de Deus é também como um homem que saiu para uma longa viagem. Antes de partir, chamou seus empregados e lhes delegou responsabilidades. Ao primeiro deu 5.000 moedas, ao segundo 2.000 e ao terceiro 1.000. 5.000 para um, 2.000 para outro e ao terceiro 1.000 moedas. Conforme a capacidade deles, conforme a capacidade de cada um dos três. Feito isso, partiu. Já distribuiu a grana, partiu. Imediatamente, o primeiro empregado começou a trabalhar e duplicou o investimento do patrão, aquele que tinha recebido 5.000 moedas. O segundo fez o mesmo, que recebeu 2.000 moedas. Mas o homem que recebera 1.000 moedas preferiu guardá-las no cofre. Depois de uma longa ausência, o patrão deles voltou e foi acertar as contas com os 3 empregados. Passou um tempo longe fora. O que havia recebido 5.000 moedas relatou que duplicaram o investimento. O patrão elogiou-o. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. Olha que legal um sertanejo. O mês de junho está chegando, né, razoavelmente. O patrão elogiou esse primeiro cara que multiplicou e duplicou, na verdade, o que havia recebido. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante você será agora não mais meu empregado, mas meu sócio. O empregado que recebera 2.000 moedas também conseguiu duplicar o investimento do patrão. E este o elogiou. Bom trabalho, você soube negociar. De hoje em diante será meu sócio. Não vai ser mais meu funcionário. Olha que legal. Se tornou sócio. Já o empregado que recebera 1.000 moedas declarou o seguinte: patrão, eu sei que o senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas, que é exigente e extremo e não admite erros. Fiquei com muito medo de desapontá-lo. Por isso eu preferi guardar seu dinheiro num cofre bem seguro. Está aqui seu dinheiro, são e salvo, até o último centavo. Exatamente 1.000 moedas de prata. Onde eu estava? Tá. O patrão ficou furioso. Eu odeio essa filosofia de vida, que não aceita correr riscos. Se você sabe que sou exigente, por que não fez o mínimo que se podia esperar?
O mínimo seria você aplicar o dinheiro no banco, sei lá, não vou citar nomes aqui não, mas em qualquer banco, ou mesmo, né, enfim, haveria pelo menos um pequeno rendimento, no fundo, né, renda fixa, alguma coisinha, porque poupança abaixo da inflação não renderia nada, né, um tesouro, enfim, depende, né. Ele ordenou: pegue as 1.000 moedas e as entregue ao que arriscou mais. E tire esse senhor garantia daqui, esse senhor segurança daqui. Lancem-no fora, nas trevas exteriores. Foi radical. Tá ali. Será que eu posso arriscar? Eu fiquei pensando e ponderando um pouquinho esse texto, essa parábola. Primeiro eu lembrei, e aí eu pareço aqueles velhos que ficam repetindo as mesmas histórias, mas o meu processo de conversão iniciou há 20 anos atrás, o tempo passou e lá se vão 35 anos bem vividos de vida, enfim. E eu lembro que quando eu me converti, a experiência de fé que eu tive foi a seguinte, que eu poderia ter algumas certezas, eu diria que praticamente todas as certezas. Eu fui discipulado por um grande amigo que já partiu e já está com Jesus, mas ele replicou em mim um modelo de espiritualidade em que sentávamos, discutíamos as escrituras, isso eu lá no meu auge de adolescência, dos 15 anos, com muita energia, magro, sem barriga, foi uma fase boa. E o modelo de ensino dele, a pedagogia dele era a pedagogia da explicação. Então, eu chegava semanalmente para ele e dizia: eu estou com dúvidas sobre como que funciona tal coisa. Ele diligentemente abria as escrituras em algum texto e me dava a resposta. E eu saía dali feliz, e eu fui fabricado assim na minha primeira experiência de espiritualidade, na verdade segunda ou terceira, e eu reproduzi isso também. Então eu digo que há muitos anos que eu ouço pessoas, desde a Bahia, comendo acarajé nas barraquinhas, até atualmente nas padocas da cidade de São Paulo, e de início eu tinha esse modelo também de fé. Então, a cada vez que alguém se apresentava diante de mim com algumas questões, ainda que aquelas também fossem questões minhas, eu preferia ir no modelo pedagógico da explicação, da certeza, da segurança. Eu dizia: a Bíblia fala sobre o seu caso. E a pessoa esbugalhava assim os olhos, dizia ok, eu abri o texto, ela ficava feliz, ela saía animada e ela dizia: saí com resposta. E eu me sentia Moisés, né? No monte com as tábuas, enfim. Mas eu fui vendo com o passar dos anos e com algumas experiências, sobretudo negativas e de decepção com os outros e comigo mesmo, que esse modelo de espiritualidade não dava conta da vida, do hoje, do presente, porque algumas coisas não funcionam exatamente como nós queríamos que elas funcionassem, e algumas coisas que a gente espera de alguma expectativa positiva, elas acabam se apresentando para nós em forma de negativa, de nãos que o mundo nos dá, de projetos que às vezes a gente tem que abrir mão deles ou adiá-los, e aí eu olhava para a Escritura e dizia: mas como que eu aprendi de tal forma? Então Deus me deve. Então eu entrava numa relação com Deus de débito e crédito, do tipo: se eu atendê-lo, ele então deve me atender. Então ficava um negócio como se eu me esquecesse da distância que há entre mim e Deus. Então eu me relacionava com Deus de forma que ele deveria fazer algumas coisas, porque eu também fazia muito por ele. Então eu exigia dele, ele olhava para mim e dizia: palhaçada é desse cara aí na terra, falando sobre mim e tal. Enfim, mas esse foi o modelo que eu construí, foi um modelo de segurança. Depois de algumas experiências com Deus, com o Espírito Santo, com alguns discernimentos que só Deus nos dá, e com algumas experiências com pessoas que viveram mais do que eu, que de alguma maneira se aproximaram mais de algumas experiências de espiritualidade do que eu fui descobrindo que o Evangelho é um pouco mais complexo do que isso. E esse foi um dos motivos que Jesus achou por bem no primeiro século, então, anunciar a mensagem do reino de Deus em diversos momentos como forma de parábola. Porque a parábola é uma espécie de história do cotidiano que tem uma lição a ser dada, que tem uma explicação superior à própria história que é contada.
Para o povo era muito difícil ouvir Jesus falando desse reino que não era acessível, falando desse reino que a gente não podia tocar, era um reino que não era material. Aliás, eles entendiam que se tratava de um reino material. Na Semana da Paixão de Cristo, que iremos comemorar daqui a 2 semanas, na Páscoa, quando Jesus então caminha em direção a Jerusalém para cumprir a sua missão, para se entregar por nós, os discípulos, na verdade, acreditavam de uma outra forma. Diziam, ele está indo para Jerusalém porque ele vai reclamar o poder, ele vai assumir o poder e a gente vai ficar de boa com ele, a gente vai ser do governo, a gente vai fazer uma aliança aí, uma base de aliados e tal, e vamos ficar de boa. Não era exatamente isso que estava acontecendo, mas era muito difícil Jesus contar para o seu povo, para aquela multidão, especialmente para os discípulos, o que ele veio fazer e que tipo de mensagem ele veio trazer para toda a humanidade de todas as épocas. Então ele achou por bem falar por parábolas. Nesse momento que a gente leu no capítulo 25, ele já vinha numa série de parábolas explicando sobre o reino de Deus. Ele já tinha dito sobre as 10 virgens, das 5 prudentes e das 5 imprudentes que não guardaram o óleo para quando o noivo se aproximasse. Ele falava, na verdade, da sua partida e da segunda vinda, que a gente chama de parousia, isto é, a gente aguarda com expectativa o dia que teremos o reencontro com Jesus, onde o veremos como ele é e nós seremos totalmente transformados. Nós, como comunidade de Jesus, em toda a terra e toda a natureza. Como eu disse em algum momento, que o apóstolo Paulo chega a dizer que a nossa expectativa é essa, de restauração, e a expectativa da própria natureza e de toda a criação também é essa. Só que nesse momento, Jesus começa a ensinar aqui como que funciona uma espiritualidade saudável no que diz respeito a decisões que a gente toma e de que tipo de forma de vida a gente abraça. Uma psicanalista francesa chamada Françoise Doutor, em relação a essa passagem bíblica, ela diz o seguinte: essa parábola nos ensina uma ética, ou seja, uma maneira pessoal de viver. 2 pontos. A do risco permanente. Para além do medo, tudo que temos, quer sejam dons naturais ou adquiridos, herança ou riqueza, nada que nos é confiado pode permanecer petrificado, continuando como recebemos. Tudo que possuímos deve ser arriscado no trabalho. O que essa mulher está dizendo é que na parábola de Jesus está nos comunicando que a vida é um risco. E isso me faz lembrar de um personagem muito bacana, Riobaldo, um personagem lá do Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Em algum momento, ele é um típico cara lá do interior e ele diz assim, esse negócio de viver é um negócio arriscado. Ele fala assim, viver é muito arriscado, você precisa ter coragem para viver. Em outro momento do texto do Grande Sertão Veredas, ele diz o seguinte, o mundo é demais de grande. É grande demais e a gente tem assim, um monte de desafios no mundo, na vida, então é inseguro viver em termos existenciais. A gente nunca sabe exatamente como vai ser amanhã, como vai ser daqui um mês, como vai ser daqui um ano. Planejamentos a gente faz e cabe a nós fazermos isso. A gente vai tentando apresentar para a gente mesmo algum tipo de estabilidade. Eu diria que se a nossa vida tivesse escrita num diário, num livro, já assim prévio, de vez em quando a gente passaria algumas páginas para dizer assim, a coisa está difícil agora, então deixa eu ver assim, um capítulo do mês de maio de 2019, deixa eu ver lá, Natal de 2020, como que eu vou estar... Será que eu engordei? Será que eu emagreci? Será que eu vou estar bem de grana? Será que eu vou estar estável? Será que eu paguei apartamento? Será que eu troquei de carro? Será que eu arrumei um namorado, uma namorada? Será que eu casei? Enfim, a gente fica com um monte de expectativa. É nosso. Isso, aliás, nos diferencia dos animais irracionais, porque para a miúda, nossa cachorrinha em casa, ela vai viver no momento. A gente saiu à tarde de casa, quando chegarmos em casa mais tarde, para ela é como se a gente tivesse saído há 1 minuto atrás. Ela não tem uma relação de tempo. Ela não entende que a gente passou parte do dia fora de casa. Vai chegar como se ela tivesse, chega, vou ter ração, faz xixi, cocô na cara deles, enfim.
o animal ele não tem essa relação do tempo. A gente não. O ser humano ele constrói sentido. E para construir sentido, ele planeja, ele tem expectativa e ele quer algum tipo de segurança. Que no próximo passo a gente vai ter onde segurar o nosso pé. A gente vai ter como dizer, putz, eu vou conseguir pagar o meu apartamento esse mês, a fatura do carro. Enfim, eu procuro algum tipo de segurança. O texto diz de 3 empregados e um senhor. O senhor tinha muitas terras, tinha muita grana, mas num dado momento ele achou por bem partir e fazer uma longa viagem. A gente fala de 3 empregados, mas a gente pode dividi-los em 2 grupos. O grupo dos 2 primeiros, que foi um grupo que arriscou, e o grupo do terceiro, que foi um grupo que não quis arriscar muito não. Foi o cara que falou, assim, antes 1 na mão do que 2 voando, né? Assim, esse negócio de ficar arriscando aí, colocando em banco, depois o banco abre falência, tipo aquela imprensa, aquela editora lá que imprimia as provas do Enem, abre falência aí, não paga a galera, aí manda uma cartinha para não sei quantos mil funcionários, vai virar essa bagunça. Então, eu prefiro assim. Mas algumas lições a gente vai aprendendo nesse texto. E a primeira coisa que a gente percebe é que Deus conhece a capacidade de cada um. Aos 3 foi-lhes dado ou delegado diferentes responsabilidades conforme a experiência e dedicação de cada um. A um foi dado 5.000 moedas, a outro 2.000 moedas e a outro 1.000 moedas. Isso é curioso porque a gente pode olhar para esse texto e dizer, que bagunça é essa? Então quer dizer que Deus faz acepção de pessoas? Aliás, foi o meu primeiro questionamento quando eu li o texto. Por que deu um valor para cada um? E eu pensei que é exatamente o oposto. Quando a gente se vê fracassando em algumas coisas que acreditamos ou acreditávamos que conseguiríamos fazer naquele momento da vida, a gente vai se frustrando. E Deus é tão respeitoso que Ele vai nos dando capacidade e habilidade e responsabilidade conforme a nossa experiência, conforme aquelas habilidades que a gente tem, até para que a gente não se frustre. Então, aqui o texto vai me mostrando que nessa dinâmica do reino de Deus, nessa mensagem que Jesus está trazendo, nesse Senhor que parte, que um dia irá voltar, que é o próprio Jesus, esse Senhor das terras que partiu e que fez uma longa viagem, para o pessoal daquela época, por exemplo, para os apóstolos, após a ressurreição de Jesus, essa partida desse Senhor das terras tinha acontecido há pouco tempo, era coisa assim, há 10 anos atrás ele partiu, há 1 ano atrás ele partiu. Para a gente aqui em 2018, a gente está falando assim, há 2.000 anos atrás ele partiu e a gente está aguardando o retorno dele. Ele distribuiu para nós responsabilidades e nós o estamos aguardando. E ele continua fazendo exatamente isso. É muito bacana quando o apóstolo Paulo diz que quando Cristo subiu aos céus, ele distribuiu aos homens dons. Isto é, presentes. Ele deu a nós capacidades. Então a cada um foi dado conforme isso que recebeu. Esse presente que foi dado pelo próprio Deus. E aí a gente precisa respeitar as nossas capacidades e a capacidade dos outros. A gente não é bom em tudo e a gente não é bom o tempo inteiro. E de repente a gente tem que ir aprendendo com pessoas que são melhores do que a gente em algumas áreas, que tem mais experiência, que tem mais vivência exatamente naquilo para o qual a gente quer dedicar a vida ou quer transitar na carreira, no mercado de trabalho, nas relações, nos desafios em relação a habilidades pessoais, habilidades relacionais. Então, nós somos pessoas diferentes e no reino de Deus isso é visto. Uma outra dinâmica que eu penso aqui, nessa parábola, é que Deus confia e investe em gente sem valor. Isto é, Deus sabia que aquele cara a quem ele deu 1.000 moedas era medroso. Ele sabia disso. Ele poderia simplesmente ter dito, sabe, eu vou tirar esse cara fora, eu vou dar 5.000 moedas para o primeiro, vou dar 2.000 para o segundo, ou então dar 3.000 para o segundo e o terceiro eu vou deixar, porque eu sei que eu posso demorar o tempo que for necessário nessa viagem. Quando eu voltar, esse cara é um medroso, ele vai estar aí escondido, ele vai estar aí dormindo, ele vai estar aí sem produzir. Esse cara ele não vai fazer nada.
Mas ainda assim, sabendo disso, conhecendo as limitações daquele terceiro, daquele cara medroso, Deus falou, olha, eu vou dar oportunidade para esse cara, eu não posso deixar ninguém sem oportunidade. Então, isso é uma outra lição do reino de Deus, que a gente vai aprendendo de que Deus investe em todo mundo. Então, mesmo aquelas pessoas a quem vemos, olhamos e dizemos, esse não vale nada, não vale um prato que come, esse Deus não está nem interessado. Não, Deus está interessado em algum tipo de investimento, de amor, de desejo, de querer de Deus sobre essa pessoa. Por isso também o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele fala que é como se em cada ser humano e ao mesmo tempo em toda a humanidade a gente tivesse uma semente de Deus. Há um pouco de Deus dentro de cada ser humano e isso de alguma forma nos faz ver Deus na natureza, naquilo que existe, na beleza da estética, nas artes, nas músicas. Isso nos faz enxergar Deus em lugares improváveis, porque Deus está espalhado por aí no sentido de ter se repartido com toda a humanidade. Então Deus investe em todo mundo. E uma outra lição importante que eu aprendo nesse texto é que Deus nos dá o tempo necessário para a vida e para o nosso desenvolvimento. Diz o texto que o patrão fez uma longa viagem e depois de uma demorada ausência, ele voltou. Por exemplo, quando esse meu amigo que me discipulou há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, partiu num acidente, ele estava casado com a filhinha, ele tinha morado em Salvador durante um tempo e ele decidiu voltar para Jequié, estava empolgadíssimo, mandando mensagens para mim e para outros amigos, dizendo que naquela noite ele iria sair de Salvador, iria voltar a morar em Jequié, curtir os amigos, curtir a igreja, aquela coisa, tal, aqueles focos. O coitado, enquanto viajava nesse caminhão com a mudança, ele e a esposa, o motorista, houve um acidente no percurso, uma carreta bateu em frente ao caminhão, e dos 3 que estavam, ele morreu na hora, os outros 2 ficaram bem. Então ele morreu naquele dia. Ele tinha mais ou menos uns 30 anos, 29 anos de idade, com a filhinha de uns 3 anos. O tempo dele parou ali. Ele não sabia, ele estava animado, ele queria voltar para a cidade do interior, curtir a vida, curtir a esposa, o filho, mas ele partiu. O tempo dele está ali, eu não sei exatamente, a gente não controla o tempo, a gente não entende os motivos, os porquês das coisas, dos acidentes, do sofrimento, da morte. Já disse isso e repito, não temos como, aliás, entender doença ou morte, porque nós originalmente não fomos criados para a morte nem para a doença. Isso é consequência do pecado da humanidade, inclusive no nosso próprio. Então, a gente não consegue se conformar com isso, mas o tempo dele acabou ali. Cada um de nós tem o nosso tempo, e com isso eu não estou dizendo que Deus está determinando a nossa morte. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que cada dia deve ser experienciado de alguma forma como se fosse o único momento em que a gente tem certeza de alguma coisa. Mas ter certeza do presente é um negócio muito instável. Porque o presente, quando eu digo o que ele deixa de ser, porque ele já foi, ele já passou. Então, 7 horas da noite do dia 7 de abril de 2019, já era, já foi, pelo menos aqui no Brasil, em São Paulo, nosso fuso horário de Brasília, já era, já foi, mesmo tendo acabado de horário de verão, nosso presidente autorizou, não vai ter mais horário de verão, não vai ter mais economia de energia. E então é importante a gente pensar que como a gente não conhece esse tempo que temos, é preciso aproveitar o tempo que a gente tem tido. Entende? Até o verbo é muito complicado, porque o tempo que a gente tem tido, porque a gente tem tido, mas já teve. E aí o que tem a gente está. Mas a gente está sendo porque a gente está no gerúndio, a gente está numa ação que acontece, mas é continuada. E amanhã a gente nunca sabe ao certo. Então é preciso entender que foi feita uma longa viagem. Há 2000 anos atrás ele partiu, foi assunto aos céus, recebeu todo o poder, a autoridade nos céus e na terra, está sentado à direita de Deus e disse que vai voltar. Como a gente não sabe quando ele vai voltar, então a gente precisa aproveitar para fazer o bem enquanto é dia. É um outro texto que Jesus fala, faça enquanto é dia, porque quando a noite chegar, você já não consegue mais produzir. Essa noite é complicada, dá uma outra discussão. E aí, é importante também a gente perceber uma outra lição, haverá uma prestação de contas.
Quando esse senhor volta, ele chama os 3. Aliás, ele tinha delegado responsabilidades aos 3, na medida da capacidade de cada um, mas ele faz uma prestação de contas. Esse discurso é um discurso muito difícil da gente ouvir hoje em dia. A gente vive como se não houvesse, ou como se não fosse haver um dia de prestação de contas diante de Deus. E os 3 tiveram que se apresentar. Esses 3, eles são simbólicos. Toda a humanidade vai ter que se apresentar diante de Deus. Apocalipse, apóstolo João estava na ilha de Patmos, recebeu a visão e já viu tudo de antemão. Já teve uma previsão ali de como tudo vai acontecer. Os julgamentos, o primeiro julgamento, o segundo julgamento, aí dá uma outra discussão também. Porém, haverá uma prestação de contas. O rei, o senhor de tudo, de todos, partiu, nos delegou responsabilidades e vai cobrar de nós, no sentido de que teremos que nos apresentar diante dele. E 2 ali foram corajosos e disseram: Senhor, olha, a gente fez o seguinte, a gente viveu bastante, a gente produziu e está aqui, duplicado. Eles investiram, eles multiplicaram o que tinham recebido. Já o terceiro ele guardou no cofre o que recebera do Senhor. Ele falou: olha, mais garantido com essa oscilação do mercado aí, da bolsa de valores, eu vou acabar perdendo essa grana. E de um lado, os 2 primeiros que viveram, multiplicaram a grana e prestaram conta direitinho, tem uma cultura de coragem, tem uma cultura de fé, porque a verdade é que os 3 valores que foram investidos pelos 3, ninguém tinha certeza assim, se o comércio rolaria. Assim, O primeiro realmente ele foi na Bolsa de Valores, investiu e deu certo. Assim. Só que diz o texto que esse senhor ele demorou muito tempo. Então, você imagina, vez ou outra ele acordava lá, as ações da Petrobras tinham caído, e ele falava: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Já não tenho mais 5.000 moedas, eu estou com 4.990 moedas. Aí, num dado dia, descobriram pressão em Santos. Aí o negócio estourou, aí subiu, enfim, a Bolsa de Valores, as ações dele. Ele falou: esse é o momento. Descobriram o petróleo lá no subsolo, então vou vender, vou curtir com a minha família, vou fazer uma viagem, mas eu vou deixar separado o dobro do que o Senhor me deu. Perceba, se a viagem foi longa, os caras não trabalharam só para esse senhor. Afinal, tem um outro cara que discute no texto da Françoise Doutor o Evangelho e a Psicanálise, é isso? Os Evangelhos à luz da psicanálise. Isso, os Evangelhos à luz da Psicanálise. Tem um outro psiquiatra que discute com ela o livro, discutindo algumas parábolas do Evangelho, alguns textos, e ele fala assim: mas esse senhor é muito rigoroso, tal do Gerard, né? Fala: esse senhor é rigoroso, quer dizer, põe os caras para trabalhar, faz uma viagem longa e depois pega tudo. E aí a Françoise Doutor responde: não, mas não pegou tudo. Você imagina que esses caras comeram, beberam, tiveram família, viveram a vida. Eles gozaram também daquilo que eles multiplicaram. O texto não diz que eles devolveram tudo, o texto diz que ele devolveu dobrado. Ele recebeu do Senhor 5.000 moedas de prata e ele devolveu 10.000. Só que ele ganhou muito mais do que isso. Eu não sei se ele ganhou mais 10.000 e curtiu os 10.000, mas falou assim: olha, eu curti a vida, eu não me excluí não deixei de viver não, mas eu estou te devolvendo o dobro, então, de boa, tá? E o senhor responde para ele: agora você vai deixar de ser empregado, você lucrou tanto, filho, que você vai ser agora meu sócio. O segundo, a mesma coisa, porque eles tiveram coragem, eles arriscaram, eles acreditaram. O terceiro, ele ficou numa cultura de estabilidade, de certeza, e aí ele ficou paralisado. O medo paralisou o terceiro. E esse terceiro, a gente pode dizer que é um cara que representa para nós hoje, no século XXI, um modelo de espiritualidade em que eu não posso ser eu e que Deus é um diabo. Olha o que ele diz, o terceiro, quando foi chamado a atenção. Ele é patrão, versículo 24, patrão: sei que o Senhor tem padrões elevados e detesta as coisas mal feitas. Essa era a ideia que ele tinha do Senhor dele. Que é exigente ao extremo e não
admite erros. Eu fiquei com medo de desapontá-lo, por isso eu guardei seu dinheiro num cofre bem seguro. Aqui está seu dinheiro, são e salvo, até o último centavo. O medo paralisou o cara. Mas perceba, o Senhor era o mesmo Senhor dos três. Os outros dois não tinham essa imagem do Senhor. Os outros dois acreditaram e acreditavam que esse Senhor tinha dado para eles autonomia, tinha dado condições suficientes para que eles vivessem a vida deles. O terceiro disse: esse cara é muito exigente, esse patrão é um mala. Esse cara é muito rigoroso, esse cara é muito ditador, então eu não vou aplicar em nada. E se não der certo? E se eu perder dinheiro? Quando que ele volta? Porque ele falou que vai fazer uma longa viagem, mas isso é relativo. Para mim, passou de 10 dias, a viagem é longa. Para ele, eu não sei. Para ele pode ser 5 dias, 15 dias. Então aquele cara vivia no medo e na insegurança de que em algum momento esse senhor bateria na porta dele e pediria esse dinheiro na volta. Pediria o retorno disso. E o patrão responde para ele: eu odeio essa filosofia de vida que não aceita correr riscos. Se você sabe que eu sou exigente, você deveria ter feito pelo menos o mínimo. Aplicaria em algum banco. Eu sei que você não iria dobrar, mas pelo menos, sei lá, você me daria 1.050 moedas, 1.010 moedas, alguma coisa que fosse mais do que aquilo que eu te dei. E esse terceiro cara, ele representa um modelo de espiritualidade deturpado. O Senhor da parábola é o próprio Cristo. Quando a gente acredita que Cristo sobre nós é uma figura exigente, que Cristo sobre nós é uma figura que nos amedronta, isso paralisa a nossa vida. Em nome de uma pseudo-espiritualidade, a gente fica: eu não agi porque Deus não falou comigo, porque Deus não confirmou isso comigo. Aliás, no início da minha conversão, isso me chocava. Eu achava que eu fosse o cara menos crente do mundo. Porque tinha gente que todo dia falava: Deus falou comigo hoje. E eu falava: meu Deus do céu, mas só fala com ele, e pra mim assim, não tem uma vozinha, não veio na esquina, não aparece no meio de um clipe, assim, naquela TV, assim, não liga um telefone fixo para falar: alô, igreja, não, é Deus. Então, assim, eu ficava na coisa: mas gente, esse pessoal fala tanto com Deus, Deus fala tanto com eles. Hoje eu acho que tem que se preocupar, pode ser até um tipo de delírio, né? Quer dizer, parece que Deus está falando o tempo inteiro, assim, vive mais assim com a figura de um divino do que o ser humano. Ele não se relaciona com ninguém, vai falar: mas Deus falou comigo. Ah, para, Papai Noel também vai vir dia 24. Então, não estou dizendo que Deus não fale com a gente, é lógico que sim, mas há também aquele tipo de pessoa que a gente é, como a gente age diante da vida e a forma que Deus comunica com a gente. Não precisa estar o tempo inteiro aparecendo, vai para o céu, partiu, oh meu Deus, um anjo veio, espada desembanhada, parecendo uma guerra, gente, na Cisjordânia. Quer dizer, é um negócio meio bizarro. E esse modelo de espiritualidade, a gente fica condicionando essas possíveis epifanias ou aparições de Deus para a gente agir na vida. Não, eu quero uma confirmação, não quero que Deus fale comigo. Tem coisa que está diante de nós. Tem alguém passando fome diante da gente, a gente fala: vou orar para ver se eu tenho que dar comida. Não, tem que orar, a pessoa morre, ela morreu de fome, o senhor não tinha me respondido. Então, assim, são coisas ilógicas. Eu estou numa relação que é uma relação que me prejudica. Eu me sinto oprimido ou oprimida nessa relação afetiva. Eu me sinto sem espaço. Eu não estou vivendo, não consigo nem dormir. Deixa eu orar para ver se é de Deus. Filho, tu está quase morrendo e tu não acha que é de Deus? Então, assim, não faz sentido. Aliás, muita gente, na fase da juventude, assim, pré-adolescência, quase dentro da adolescência, se casou porque alguém da igreja pôs a mão na cabeça e falou: eis que te digo, esse é teu vaso e essa é tua vasa. Quer dizer, aí que foi aquela bagunça, casou 5 anos depois, foi pá de chifre para todo lado, foi traição, isso, aquilo, tal, se divorciou, aquele fracasso todo. Por quê? Porque Deus falou comigo, porque Deus usou um profeta. Vai usar outro. Quem manda na minha vida sou eu. Quem age na minha vida e se responsabiliza pelo que eu faço sou eu. Aliás, várias coisas eu faço duvidando muito e várias coisas eu faço sem saber, será que vai dar certo? Mas eu tenho que agir.
O que Deus nos deu já está dado, é a capacidade de viver, de pensar sobre a vida, de pensar sobre o nosso bem, sobre o bem dos outros, sobre a vida em comunidade, um respeito à história de cada um, à espiritualidade de cada um. Mas quando eu abraço para mim esse modelo de espiritualidade desse Deus que fica me olhando o tempo inteiro, mas não para me acolher, mas para me acusar, para ver se eu estou fazendo o que é certo, para ver se eu estou fazendo o que é errado, eu fico paralisado e Deus olha para mim e fala, eu odeio esse tipo de gente. Esse tipo de gente que fica paralisado na vida, achando que eu vou ficar respondendo o tempo inteiro. Eu já tive um professor quando eu estudava na PUC, um padre, ele dizia um negócio muito interessante. Ele dizia, Deus só aparece em situações extraordinárias, mas a maneira de Deus agir é a maneira ordinária. É que a gente usou esse termo de forma pejorativa, ordinária quer dizer, é comum, né? Aquilo do dia a dia e tal. Então, quer dizer, quando eu estou com um amigo, quando eu estou numa troca de ideias, sabe quando você cruza a perninha, está curtindo a conversa tal, aí você fala, eu demoraria aqui. Gente, isso é espiritualidade fantástica. Você aprender com outro ser humano, você ouvir outra pessoa, você ouvir histórias, você dar um abraço para o outro, você gastar tempo com alguém, você curtir coisas mínimas, do tipo carinho, um abraço, sabe? O olhar, como a gente se percebe um ser humano com o outro, isso é de uma espiritualidade fantástica. E isso, em vários momentos, Deus vai falando comigo através dessa situação. Deus pode falar com você no teu ambiente de trabalho, no contrato que foi fechado, na forma que você lidou com aquela negociação. Na fé que você lidou diante de uma situação muito, muito complicada, de muita instabilidade. Isso é espiritualidade. E Deus está olhando sim o tempo inteiro, concordo, mas Deus não está olhando para nos acusar. A gente fica vendo a imagem de um Deus que, como eu já disse semana passada, é mais um diabo do que um Deus. Esse terceiro servo, o olhar dele em relação ao seu Senhor é isso. Olha, esse cara é exigente demais. Os padrões dele são muito elevados. E isso tem a ver comigo, não tem a ver com Deus. A gente vive uma espiritualidade, temos que ter cuidado o tempo inteiro, porque a gente está refletindo na imagem de Deus aquilo que a gente é. E as nossas inseguranças aparecem diante da minha oração. Quem não confia em mim sou eu, não é Deus. Quem acha que eu não vou conseguir sou eu. Ah, mas de repente eu cresci num contexto em que meu pai não me dava apoio, em que minha mãe não confiava em mim. Então, mas eles não são Deus. Ah, Clay, mas a Bíblia diz que a gente tem que chamar de Deus de pai, tá? Se o pai prestar, se não prestar, chama de outra coisa. Tem pai que não presta. Tem pai que é um demônio. Tem pai que abusa de filhos e de filhas. Eu vou apresentar para essa pessoa Deus como um pai. Não é pai não, filho. Tu tem uma tia, então Deus é tua tia. Deus te abençoe. Olha, tia Deus, muito obrigado. Porque a imagem de Deus é uma imagem de troca de olhar, de confiança, de credibilidade, de segurança. Mas a segurança diante das instabilidades da vida. A gente vai fixando padrões morais, padrões de enxergar Deus. E aí a gente fica diante da realidade da vida, a gente fica tentando sambar, rebolando ali, como que eu faço, mas Deus é isso. A gente tem que renegociar a forma que a gente aprendeu a olhar para Deus. A gente tem que mexer e reconhecer as nossas estruturas, as nossas imperfeições. A dificuldade que há no campo da espiritualidade é a dificuldade que há no campo da nossa vida individualmente. O que eu sou aparece naquilo que eu faço e como eu creio. Então, meu desafio é olhar para Deus como aquele que me deu habilidades, que me deu competências e que me deu condições de encorajar em ir. O problema de Deus não era o dinheiro. Talentos eram dinheiro. 30 mil moedas, 30 quilos de moeda de prata. 6 mil denários. É como se fosse, a cada 1.000 moedas, como se fosse assim, 6 mil dias trabalhados, sabe assim, o negócio? Era muito trabalho, era muita grana que ele deixou. Mas o problema de Deus não era a multiplicação do dinheiro. Se o cara chegasse com o das 1.000 moedas e dissesse assim, estou só com 500 conto, eu perdi a metade. Mas eu fui, eu tentei, eu me desafiei. Deus diria, cara, você também vai ser meu sócio. Mas Senhor, eu fui mal na negociação, eu perdi dinheiro, eu perdi a metade daquilo que o Senhor me deu. Então, mas você teve coragem. Você foi para a vida, você não ficou paralisado, você
não se limitou. Então, você também vai ser meu sócio. O que Deus espera de nós? Coragem. Coragem para a vida. E coragem requer fé. E fé requer experiência com Deus. Experiência com Deus requer acreditar naquilo que eu não vejo. Naquilo que vez ou outra, aliás, eu não sinto. É acreditar que Deus existe mesmo nas situações mais complicadas da vida. É mudar a chavinha. É entender que é o reino de Deus. E compreender o reino de Deus é muito difícil, porque o reino que eu vivo é o reino do aqui, do agora. É o século XXI. Eu estou embaraçado num monte de necessidade que eu fui criando para mim. Então é difícil saber quem é Deus. É difícil saber onde eu encontro. E aí Deus fala, não, continua vivendo, eu não quero que você fique paralisado. E aliás, eu vou odiar se você ficar paralisado se justificando em mim, que eu não te pedi isso. Eu dei para você coisas, saúde, grana, capacidade, condições de viver, para que você viva. Não fique paralisado na vida. Reaja diante das situações. Reaja diante daquele discurso que vai contra você e quer oprimir você e quer condicionar você ao pior tipo de pessoa do mundo. Se a realidade te diz que você não vai dar certo, a mensagem de Deus para você é: confie que eu estou com você, eu estou seguindo com você. Não acredite nisso. A prestação de conta efetivamente vai ter que ser apresentada a Deus, não é aos outros. Por isso que eu digo, ok, na multidão de conselhos há sabedoria, porém na dúvida, vá pelo que você acha que tem que fazer. Assuma a sua vida, assuma as suas responsabilidades. E celebre quando o negócio dá certo, porque às vezes não dá também não. Aí você volta na oração e fala assim, entrou água, eu perdi algumas moedas. Vai aplicando de novo, vai tentando de novo, você não sabe quando ele vai voltar. O menino perguntou para mim uns dias atrás, Clei, assim, quando começou essa história de que Jesus ia voltar? Eu falei, há 2000 anos atrás, assim, quando ele partiu o dia seguinte, o pessoal, cadê? Ele vai voltar quando? Ele está voltando? Já tem quanto tempo? 2000 anos. Você acredita que ele vai voltar? Eu acredito. Quando? Não sei. Pode ser agora, amanhã. A gente está aguardando, né? E aí ele diz, enquanto a gente aguarda, a gente não pode ficar inativo, a gente não pode ficar paralisado. A vida está acontecendo. Tem muita gente, aliás, que durante muitos anos, na infância, na adolescência e na juventude, viveu um modelo de espiritualidade muito radical e negaram a própria vida. E hoje em dia, aí na altura dos seus 40, 50 anos, estão lamentando entrando em faculdade porque disseram que passaram 20 anos morando na igreja. Era campanha disso, campanha daquilo lá e campanha daquilo lá. Mas por que tinha tanta programação? Porque o pastor dizia que a mente vazia é a oficina do diabo. Então tinha programação todo dia. Que é isso? Mas eu não venho para cá todo dia. Você não pode viver, você não pode aproveitar a vida, você não pode viver sua família, seus amigos, seu trabalho, cultura, aprendizado, viajar. Mas vem para a igreja também, pelo amor de Jesus. Mas tomara que a gente aprenda que apesar do mundo não ser previsível, e a espiritualidade também não é, porque quando eu acho que o mundo é previsível, eu também acho que Deus é previsível, e aí eu digo, ele vai ficar bravo, ele vai cobrar de mim, ele vai me lançar no inferno. Também é muito gostoso viver a liberdade em Jesus, sabe? É reconhecer que Deus deu pra gente a vida, e aí eu assumo as consequências das minhas decisões, eu reconheço que Deus me deu algumas oportunidades e eu decido a partir delas. E essa liberdade nos faz adultecer e nos tira da infância. E diferente daquele modelo da certeza, que não se arrisca, em que Deus é previsível, no modelo de liberdade Deus é imprevisível. E aí alguns nesse momento dizem, esse cara é herege, esse cara é doido, como assim Deus é imprevisível? Sim, porque eu não o conheço plenamente. Tudo que eu sei sobre ele é em parte, tudo que eu conheço de experiência com ele é em parte. O pastor Paulo diz isso, eu só verei como ele é no dia da sua segunda vinda. Antes de lá, ele só aparece um pouquinho para mim. E
isso eu acho maravilhoso, porque lembra aquela ocasião que Moisés estava lá, 40 dias ou 40 noites, no deserto, no monte, aguardando lá as tábuas e tal, e guardando Deus ali meio que datilografar nas pedras e tal. Ele falou assim, na boa, eu estou assim, seguindo o Senhor, já 120 anos de vida, ele tinha essa idade, mas o Senhor nunca apareceu para mim. Aí o Senhor falou, Moisés, mas eu sempre coloquei um anjo à frente de você, né? Você nunca foi sozinho com o povo. O anjo estava lá, vinha numa nuvem, sabe? Aonde a nuvem ia, Moisés ia atrás. Aonde a nuvem ia, Moisés ia atrás, junto com a multidão lá, que tinha saído e sido libertos do Egito. E aí, Deus fala para Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou tapar os seus olhos e eu vou passar por onde você está no monte. Mas você não vai poder me ver plenamente, disse Deus para Moisés, porque aquele que me vê plenamente morre. Zerou assim, game over. Entrou água, perdeu o playboy. Assim, não dá para me ver e continuar e tal. Aí Deus falou, mas eu vou tapar seus olhos, você vai ficar meio atrás da rocha e eu vou passar. Aí você vai ver minhas costas. Aí Moisés fica assombradinho, falando, eu quero ver, mas se eu fulminar, eu quero ver, mas se eu queimar, eu quero ver, mas se rolar um incêndio. Aí Moisés fica ali, 120 anos, dor nas cadeiras, fica paradinho ali e tal, não sei o quê. Aí Deus passa, Deus fala, agora olha Moisés, ele olhou. Aí quando ele olhou assim, ele falou, eu vi as costas de Deus. Aí a gente fica pensando, não, mas Deus não tem forma, como que Moisés viu as costas dele? E aí tem uma tradição judaica maravilhosa. A tradição judaica diz o seguinte, quando você se refere que você viu as costas de alguém, não é que você viu as costas de alguém, é que você viu o lugar aonde imediatamente a pessoa tinha passado. Então o que Moisés viu foi como se fosse uma poeira de onde Deus tinha passado. Ele não viu Deus nem as costas de Deus. Deus deu o privilégio a ele de ver só um pouco do espaço onde Deus tinha manifestado a glória dele, mas depois de ter manifestado a glória, entende? Moisés viu um pós-glória. Foi um pós-glória. A glória de Deus, a presença de Deus se manifestou ali. Quando saiu, Moisés viu e falou, ih, rapaz, o negócio pegou fogo por aqui, mas já foi, então o quê? Mas isso para Moisés foi de um significado tão maravilhoso. Imagina que aquilo que Moisés quis ter experiência e teve, a gente tem todos os dias, porque o que o Novo Testamento diz é que o Espírito de Deus habita em nós. Essas costas de Deus, essa presença por onde Deus passou, olha que negócio incrível. Ali ele passou no monte, hoje ele vai passando dentro da gente, olha que negócio fantástico. Ele vai passando dentro da gente, a gente fala, rapaz, olha as costas dele, olha, ele passou num treco como eu, assim, ele passou por aqui e tal. Então é fantástico. Tomara que nosso modelo de espiritualidade nos permita ver as costas de Deus, né? Nos permita ver aonde Deus passou. Assim, passou simplesmente. E isso é maravilhoso. Isso nos convoca para uma espiritualidade que me permita investir, né? Como se Deus estivesse falando, você precisa investir. Você precisa investir na tua vida, no teu bem-estar, no que você pretende. Eu não te proíbo de fazer investimentos. Olha que legal. Eu passei por aí, eu parti, estou à destra de Deus, eu vou voltar, mas enquanto isso, trabalhe, continue vivendo. Vai seguir na tua vida, não fique paralisado, né? E aí ele diz que, já na sequência, já finalizando aqui, que vai ter um momento que ele vai dividir todas as nações em dois grupos. Um grupo ele vai chamar para a direita dele e dizer, vocês são benditos do meu Pai. Um outro grupo ele vai lançar para a esquerda e vai dizer, vocês vão para o inferno, vocês vão para onde todos vão ranger os dentes. E, pessoal, mas quando finalmente isso vai acontecer? Ele fala, olha, vocês que estiveram comigo, vocês que me deram comida quando eu tive fome, vocês que me deram de beber quando eu tive sede, vocês que me emprestaram um quarto enquanto eu estava sem casa, vocês que me deram agasalho quando eu estava com frio, vocês que me visitaram quando eu estava doente, vocês que foram me ver quando eu estava preso, são vocês que vão estar comigo. Ah, Senhor, mas essa turma aqui não vai estar. Então, essa turma que não vai estar é aquela galera que me viu com fome e não me deu de comer. É a galera que me viu com sede e não me deu de beber. É a galera que me viu sem casa, perambulando pelas ruas, mas
não me deram a cama. Eu estava com frio, mas os caras tinham 2 agasalhos, mas não me deram o segundo agasalho. Uma galera que me viu doente e preso, mas nunca foi me visitar. Essa turma, mas Senhor, quando o Senhor esteve aqui, quando o Senhor passou por isso? Eu estou aqui com o Senhor há 3 anos, nunca vi o Senhor com fome, nunca vi o Senhor sem agasalho, nunca vi o Senhor sem hospedagem. Aonde chega é uma concorrência no Airbnb, todo mundo aqui, eu te dou café, casa, comida e roupa lavada. Ele falou, quando vocês fazem ou deixam de fazer um dos pequeninos, aqueles que sofrem, choram, aqueles do Sermão da Montanha, aquela turma que mais precisa, vocês fizeram ou deixaram de fazer a mim mesmo. Então, esse é o reino de Deus, é quando eu não desisto também de fazer o bem, e por isso que a palavra de Deus diz que a gente não deve se cansar de fazer o bem. Às vezes tem histórias que se repetem, e sinceramente, às vezes é um saco, assim. Você acompanhar alguém por muitos anos e a pessoa voltar com as mesmas questões, e você ouvir de novo, e de vez ou outra você fingir que é a primeira vez que você está ouvindo, e você acreditar que nesse momento pode acontecer uma mudança. E Jesus olha para a gente e fala assim, olha, tem paciência com ele ou com ela, assim como eu tenho com você. Você fala, rapaz, isso é fantástico, né? A gente é tudo mas a gente é tudo assim difícil de lidar, e essa é a vida, assim a vida acontece. Então que o Espírito Santo nos ajude, nos acolha sempre, nos dê uma espiritualidade leve, livre, solta, sem julgamento, sem prisões, sem paralisias, mas que a gente possa ir para a vida, viver a vida, celebrar a vida e caminhar junto com pessoas que talvez não estejam celebrando e ajudá-las a celebrar a vida também. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amém.